A santidade que ele quer apresentar para nós não é que você tem que ser um alienado do mundo. Eu tenho que estar assim como Jesus falou. Eu tenho que viver no mundo sem ser do mundo. Viver muitas vezes no mundo eu preciso saber onde eu vou, mas nem sempre eu vou para alguns lugares, eu posso dançar se eu tenho condições. É diferente, né? Eu estar dançando, né? Vai ser, no mínimo, engraçado eu dançar. Mas eu tenho que ser normal. Então, se eu sei dançar, vou dançar e não tem maldade nenhuma nisso. Eu vou sentar com os meus amigos e conversar ali e talvez fazer daquele momento de tomar uma cerveja junto, fazer o meu apostolado ali, de sentar e fumar um cachimbo. E é engraçado que nós vamos ter fotos dele fumando cachimbo. E tá com os amigos ali fumando cachimbo e é muito interessante isso. E a gente pensa assim, mas é da igreja, então não pode fumar, não pode beber, não pode dançar, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, né? É o radicalismo. E aí tem até quem justifica, né? Não, porque a gente precisa ser radical. Olha, se a gente não sabe viver, é melhor realmente ser radical. Agora, quando a gente aprende a ter equilíbrio, e a igreja quer nos ensinar a ter qual virtude? Temperança. Isso, a temperança. É o equilíbrio. É com o equilíbrio que a gente cresce. É com ele que vai se aprender, que já ali, ele está acabando o período terrível que a França viveu com o jansenismo. E ele vai estar ali mostrando que, sendo normal, vivendo no mundo, eu posso também ser santo. Sensacional. E é interessante esse engajamento político dele. A gente, enquanto jovem, a gente tem aspirações assim de mudar o mundo, tem aquele sonho, né? E muitas vezes isso se converte para política e aí entra a falta de experiência do jovem também e faz muita coisa assim movido pelo impulso, ele não aproveita a energia dele de uma forma boa, mas ele colocou toda essa energia do jovem dentro da política de uma forma muito cristã, muito cristalina, né? Então apoiando assim conceitos morais sólidos, uma doutrina moral muito bacana, mas ao mesmo tempo voltada para o amparo daqueles que mais precisavam, daqueles que eram pobres, daqueles que eram doentes. Ele queria estudar, ele começou o curso de engenharia mecânica para se tornar um engenheiro de Minas, para estar perto dos mineiros. O que ajudou bastante ele é o quê? Que muitas vezes a gente não tem. É uma vida boa de oração, quer dizer, não é uma oração onde eu vivo falando, não é uma verborréia sem fim, né? Mas uma oração onde eu aprendo a falar e a ouvir, que a gente tem dificuldade. É engraçado que eu vejo muito jovem que vai rezar, sempre tem que estar com foninho de ouvido, ouvindo música e tal, e, né, independente da sua espiritualidade, carismática ou não. Até, como diz o Guilherme K2, os hard trad têm dificuldade de rezar também. Porque o que acontece? Não consegue rezar no silêncio, para meditar e ouvir a Deus. A segunda coisa que era fundamental e que ajudou ele a ser esse santo que ele é, a direção espiritual. Mais um! Todo santo que a gente vê parece que tem um excelente diretor. Então a direção espiritual foi a coisa que ajudou a forjar este homem que ele se tornou. E a terceira coisa que era importante é uma vida plena sacramental, quer dizer, comunhão e confissão frequente. Então o que acontece? Ele tinha não um tripé, né? Ele tinha, vamos dizer, 4 pés que ajudavam a comunhão, a confissão, a direção e a oração. Então o que acontece? Isso que fez com que nascesse e fosse forjado em meio às dificuldades dentro de casa, em meio às lutas com familiares, em meio a um pai agnóstico que às vezes quis cortar, né, as suas rendas em casa, tudo, forjou o homem que ele se tornou. O que falta para nós, além das 4 coisas, a determinação para querer passar por isso. Porque a gente quer ser um católico, mas a gente não quer passar por dificuldade. Que foi ao contrário do que ele viveu. Aprendeu a sofrer, então ele aprendeu a ser temperado. E é engraçado que a santidade, ela não nasce com uma vida mansa. Possível. Você não vai ver nenhum santo que viveu tranquilamente. Não, nasce quando a gente é forjado na luta, no sofrimento, na batalha. Se você não está disposto a lutar, você não está disposto a vencer a guerra. Então, não vá para o campo de batalha, você vai perder. Depois de uma vida heróica, com 25 anos, mais ou menos, 24, 25 anos, ele começou a sentir mal e foi acometido de uma poliomielite fulminante, né? Morreu super jovem. Porque a avó adoeceu, morreu. 3 dias depois, no dia que a avó morreu, ele voltou, na volta do sepultamento da avó, ele desfalece, meio que desmaia,
já com febre altíssima. 3 dias depois ele morre. O engraçado para a família foi que, assim, pro velório da avó, foram as personalidades da cidade. Pro velório do Frassati, não foi as personalidades da cidade, foi a cidade. Cidade inteira. A cidade inteira parou para ir atrás dele. Se conta que haviam quilômetros de filas para olhar a última vez o seu corpo. E famílias inteiras choravam porque ele ajudou famílias inteiras a sobreviver, a fugir da fome, a dar educação e a formar as pessoas cristãmente. Exatamente. E vamos lá, o que a gente pode trazer da vida desse beato, né, para o nosso dia de hoje? Eu acho que uma coisa que já foi abordada, mas vale a pena só a gente dar uma reforçada, é o seguinte: você não precisa nascer numa família perfeita, ou mesmo com dinheiro, ou sem dinheiro. Você não tem pré-requisito nenhum para ser santo. Acho que o único pré-requisito para ser santo é ser humano. Então eu sou humano mesmo, então você é candidato à santidade também, né? Ele nasceu numa família petecada, tinha tudo para não ser ninguém, assim, para ter uma vida completamente perdida, completamente levada às coisas terrenas, e no entanto se achou na fé. O que acontece é assim, eu acho que tem algumas coisas que ajudam, né? Além dessas coisas que são fundamentais, né? De oração, confissão, comunhão, direção. Eu acho que as coisas que a humanidade, quando a gente diz, é aprender aquilo que Jesus vai falar no Evangelho, compadecer-se com o outro. Ele foi um homem que aprendeu a descer junto com o outro nas suas lutas e nas suas dificuldades. Por isso, quando ele morre, os seus amigos vão sentir tanto. E é interessante que o grupo que ele cria, que é o grupo que existe até hoje lá, chamado os arruaceiros, os Tipiloski, vai se perpetuar, não porque queremos manter uma memória viva, vai se perpetuar justamente porque eles queriam fazer com que as pessoas entendessem que era preciso que eu tivesse coragem para ser, às vezes, assim, perdão da palavra, louco por causa de Deus e do Evangelho. E de tal modo eu querer viver isso que eu vou trazer para minha vida. E é engraçado que com o passar do tempo nós estamos perdendo um pouco isso, né? A gente reclama porque a gente para olhar os demais, os acidentais, né? Tipo, não pode beber, não pode fumar, não pode isso, não pode aquilo. Mas se você chama um jovem para fazer uma vigília de noite inteira, não tem coragem, né? O povo quer dormir, não, é muito difícil e tal, e não sei o que. Eu ainda tive a graça, né, nos meus áureos tempos de oração. Eu nasci num berço de renovação carismática, mas se você parar para olhar, eu ainda cresci nessa época ainda que a gente fazia vigília de noite inteira, de 7h30, 8 da noite até 6, 7 da manhã. E hoje em dia o pessoal começa fala vigília, padre, das 10 à meia-noite. Desculpa, irmão, vigília 10 à meia-noite não é vigília. Vigília era isso, essa coragem. E ao ponto que é engraçado que eu paro para olhar a vida dele, eu vejo assim que tudo que a toca, a fraternidade, o caminho, esse povo vive de pastoral de rua, começou com ele. Que ele era ao ponto de querer, e eram os arruaceiros, porque eles saíam durante a noite para ir cuidar dos pobres, levar comida, agasalho, a necessidade dos pobres. Ele vai ficar doente por causa de um pobre. Ele vai ficar doente cuidando de um pobre com essa doença. Então é engraçado que ele teve poliomielite, passou por tudo, não transmitiu para ninguém, mas ele pegou de alguém porque ele foi cuidar desse alguém. Talvez esse seja o grande segundo ponto aí da nossa reflexão da vida de Pierre Giorgio, que é a questão da caridade, né, da doação pelo outro, de ver Cristo naquele que precisa, porque aí a gente pode ir para dois extremos perigosos. Eu levo só o Evangelho e não ajudo enquanto providências materiais, né, alimento, roupas, essas coisas, ou então eu ajudo só desse lado e esqueço o Evangelho também. Ele queria que houvesse uma junção das duas coisas. E é engraçado, como é que ele foi convencer os amigos a fazer isso com ele? É interessante. Justamente nas viagens que ele fazia. É nos momentos que a gente pensa assim, agora é lazer, vou descansar. Ele aproveitava para convencê-los. Ele era uma espécie de mochileiro, né? Ele saiu em viagem, era mochila, acampamento. E nessas viagens de mochila, era que ele conversava sobre aquilo que ele sonhava, dos ideais que ele tinha. E aí ele convencia os outros, que é engraçado que
Fala-se na sua biografia que ele era extremamente persuasivo, né? Que ele tinha um poder de convencimento muito grande. Então ele convencia as pessoas e levava todo mundo para fazer a mesma coisa a partir dos seus ideais. Então veja só, uma pessoa má formada idealmente levava todo mundo a se perder. Bem formado levou muitos à santidade, né? E vamos parar para pensar que vocês fizeram um vídeo sobre São José Maria. São José Maria era como um sol. E é engraçado que aqueles que, quando eu falo na justa medida, tá, gente? Deus que é o sol máximo. Mas é engraçado que os planetas orbitam ao redor do astro-rei. E é engraçado que você vai parar para ver São José Maria, Chiara Lubick. Quantos, apesar de Chiara Lubick não ser santa, eu acredito que ela é uma mulher santa. Você pode não acreditar, mas eu acredito. Quantos vão chegar à santidade por causa do exemplo desse? Ele proporcionou isso. Quer dizer, o seu exemplo de vida atrai as pessoas. A gente, quando aprende a ser normal, né, e tem um ideal bonito, nós atraímos as pessoas. Quando a gente fica aquele católico chato que só cobra, só escuta não, não pode, não. Eu vou pôr então o terceiro ensinamento de hoje, que na verdade não é um ensinamento, mas talvez uma conclusão a respeito da reflexão dele. A santidade atrai pessoas à sua volta a se tornarem santas também. Parece que você vai contagiando, assim como ele foi contagiando outras pessoas a seguirem e a melhorarem de vida e a buscar a verdade verdadeira. Se você parar para olhar, eu estava falando, uma das biografias, talvez uma das principais, é escrita por uma das sobrinhas, talvez, lá na frente. A biografia que essa sobrinha dele vai escrever, talvez seja isso que vai acabar atraindo a ela também. Ao ouvir a história das pessoas que talvez tenham convivido com ele, vai ver que atraiu. Por quê? Porque aqueles que levam essa presença de Deus, eles são atrativos. Normalmente, aqueles que têm a presença de Deus, eles têm uma virtude, eles são alegres. A pessoa que é triste parece que falta alguma coisa, né? Engraçado isso. Você vai ver, por exemplo, São Francisco, ele era austero, mas ele era um cara feliz. Eu acho que não tem santo triste, não consigo pensar em nenhum. Não existe, acho que é uma característica que se opõe à questão da santidade. E se você parar para olhar, ele era uma pessoa extremamente, parecia que ele era extremamente realizado, como pessoa, como filho de Deus, como tudo. E olha que ele viveu num ambiente que não colaborava para nada disso, era para ser um maníaco depressivo. Né? Mãe é difícil, pai ateu e tudo, né? Era para ser aquela pessoa, o revoltadinho, o jovem revoltado. E foi pelo contrário. Então, o que acontece? O meu ambiente onde eu vivo não determina aquilo que eu vou ser. E é engraçado que hoje a juventude, mas não é culpa minha, eu cresci numa família que, né, foi não sei o que e isso, aquilo. Você vai olhando a biografia dele, não é que a mãe tivesse sido aquela mulher amorosa, né? Eu li uma biografia na internet, umas coisas na internet, não é que foi aquela mulher assim profundamente amorosa, tanto que no momento de doença dele, o único momento que ele teve assim um pouquinho mais ruinzinho, a mãe falou que não era tempo dele, dos achaques dele, que era tempo de aprender a cuidar da sua avó que estava doente. E a avó vai morrer e três dias depois ele morre. E a família não ficou sabendo que ele estava doente. Tanto que o médico, quando vai fazer os exames e olha para ele, diz, mas ele está doente faz muito tempo. Não, mas a gente não sabia, porque ele vivia normalmente, sem reclamar, sem falar nada, sem resmungar, sem nada. E a gente faz o que hoje? Reclama, resmunga chora, demais, choraminga. Lamoreia. É uma geração de gente, eu escuto muito isso, é uma geração de gente mimizenta. Sem dúvidas, né? E ele vem mostrar pra gente o contrário disso. Acho que vale a pena a gente, talvez pra fechar, inclusive, já deu 2 vídeos, já tava olhando ali, já tá com meia hora de vídeo. Desculpa, gente. A gente vai envolvendo, falar de bons santos, né? Ainda não santo, beato, mas é sempre empolgante, a gente nem vê o tempo passar, né? Mas eu acho que compensa pra gente fechar, falar do discurso do Papa João Paulo II na sua beatificação. Beatificação essa que aconteceu em 1990, certo? Em 1981, o corpo dele foi exumado e se encontrava incorrupto, ele foi transladado lá para aquela catedral de Turim, que eu não vou saber o nome, tá lá no túmulo dele até hoje. O corpo estava incorrupto, então, e aí o Papa João Paulo II, na cerimônia de beatificação para 50 mil
mil pessoas, vai falar que ele é o jovem, o santo das bem-aventuranças. O santo das 8 bem-aventuranças. Então ele vai dar ênfase justamente naquilo que ele vai colocar enquanto aspecto das bem-aventuranças, de consolar os pobres, os aflitos, aqueles que choram. Ele vai mostrando a partir da vida dele os trechos das bem-aventuranças a qual ele viveu plenamente. Os que têm sede de justiça serão saciados, né? Porque isso, se a gente colocar o viés político que ele deu na vida, isso vem muito à tona, né? Ele via aquele contexto de injustiça e se apoiava nessa E é interessante que ele, vamos dizer, a sede de justiça com equilíbrio, porque o que falta muitas vezes é a nossa sede de justiça com equilíbrio. Nem tanto o céu, nem tanto a terra, quer dizer, nem ser esquerdista e Lula livre, mas também nem sou Jair Bolsonaro acima de tudo, de jeito nenhum. Ele tinha a justa medida, e é isso que falta para nós. Às vezes tem um senso político que tantos papas escreveram nas encíclicas, que tem essa justa medida, saber realmente ter um senso autêntico de justiça cristã. Sensacional. Padre Samuel, deu? Para mim tá... Ó, se inscreve no nosso canal. Eu queria agradecer muito, né? Padre Samuel aceitou o convite assim de prontidão. Estamos sempre abertos aqui. Quando o senhor quiser falar de outro santo, a gente vem correndo para gravar, porque é sempre uma conversa muito boa. Obrigado de coração. Deus abençoe vocês. Um abraço, Frei Sérgio. Tchau, tchau. Quem sabe a gente volta para falar de Elizabeth da Trindade, que o povo não conhece Elizabeth da Trindade. Temos que voltar. Beato Frassati, rogai por nós. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.